Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre métodos na prática no C Sharp. Então, voltando àquele problema exemplo que a gente está trabalhando no sistema bancário, nós identificamos com a responsável lá da empresa, com a dona da empresa, que deve ser possível depositar, sacar e transferir nas minhas contas correntes. Essas informações representam ações que devem ser possíveis fazer com as contas correntes do meu banco. Então, se são ações, a gente vai modelar isso para o nosso programa como métodos, ok? Então, vamos lá criar esses métodos na prática. Então, eu estou aqui com o código da aula passada, eu apaguei o que tinha aqui para ter um programa principal main limpo para a gente começar aqui do zero. Então vamos lá, é bom que a gente pratique a criação de objeto e jogar informações dentro do objeto. Então, conta corrente, conta 1, vou chamar de conta 1, eu gosto de chamar assim, mas não precisa, é o nome que quiser, desde que seja um nome válido. Conta corrente, então, new conta corrente, conta 1 ponto titular recebe Luciano Souza, conta 1 ponto agência recebe 007, conta 1 ponto número, aqui um número qualquer, conta 1 ponto saldo recebe 100, por exemplo. Ok, criei uma conta. Esse main, para a gente, num programa real, é como se fosse até uma tela do meu programa. Então, antes de criar o método de depositar, vou criar o comportamento do depositar aqui, porque eu quero discutir com vocês a respeito. Então, como é que eu poderia, se eu fosse criar o depositar aqui no main, como é que eu poderia fazer? Eu poderia vir aqui, quero depositar R$ 250 nessa conta. Então, conta 1, ponto saldo, recebe mais igual 250. Se eu for imprimir o saldo dessa conta, então, saldo conta 1, conta 1, ponto saldo, talvez, ou aqui nós estamos no banco, vou executar. Então, saldo da conta 1, 350. Já tinha 100, eu depositei mais 250. Então, está tudo certinho. Ok, funcionou? Funciona. Certo, vamos fazer mais uma coisa. Vamos criar uma conta 2. Vou copiar aqui e colar para facilitar a nossa vida. Aqui, conta 2, conta 2, conta 2, conta 2, conta 2. Vou mudar aqui, sei lá, Maria Paula. A agência pode ser a mesma, o número da conta 6676 e o saldo, sei lá, de 75. Quero depositar também na conta 2. Ok, vou lá na conta 2 e deposito algo lá no saldo. Depositar é a mesma coisa que fazer o quê? Que somar algo no saldo. Vou depositar R$ 125. E vou imprimir também aqui, Ctrl D para duplicar, para quem sabe. Conta 2 ponto saldo. Salvei aqui, então, aqui eu depositei na conta 1, aqui eu depositei na conta 2. Correto? Então, vamos lá executar.
Opa. Executou. Tá aí tudo certinho até agora. Imprimiu do jeito que eu esperava. Imagina que eu tenho várias contas, várias telas no meu sistema. Em vários momentos eu vou fazer um depósito. Ok? Imagina essa situação. Aí, se a dona do banco chegar para mim e falou agora, ó, Luciano, mudou a regra de negócio em toda vez que depositar algo nas minhas contas correntes, tem que tirar R$ 1. É um novo requisito. Tem que tirar R$ 1, que esse R$ 1 era como se fosse a taxa do banco. Então, eu vim aqui na hora, onde é que eu estou depositando? Aí eu tinha que procurar em todos os arquivos, em várias linhas de código, todo lugar que eu tivesse acessando o saldo da minha conta e somando algo nela, eu ia ter que vir aqui e tirei R$ 1. Isso é uma situação hipotética, viu, gente? É só para demonstrar para vocês um conceito. Aí tem vários outros arquivos, eu teria que procurar lá, né, vários outros arquivos do meu sistema e fazer isso. Vocês conseguem ver como seria trabalhoso fazer isso? Isso é o que ocorre muito em programação estruturada, a gente programar dessa forma. Só que na orientação a objetos, a gente não faz assim. Quando a gente tem um comportamento e esse comportamento ele diz respeito a uma classe de objetos, esse comportamento ele não fica espalhado em vários arquivos do meu código. Ele vai ficar dentro apenas da classe que representa esse comportamento. Então, no caso nosso, depositar, ele é um comportamento que vai ser executado pela conta corrente. Então, ele é um método, que a gente chama comportamento aqui de método. Ele é um método da conta corrente. Ele vai ser o que na prática? Para quem em outras linguagens de programação que não são orientadas a objetos, a gente chama um comportamento de uma função. É a mesma coisa de uma função. Então, quando eu estou falando de método, vocês podem pensar que é equivalente à ideia de função. Então, eu vou criar essa função, esse método, aqui dentro da minha classe. Então, como é que em C# eu crio um método? A primeira coisa que eu tenho que falar é o tipo de retorno desse método. Esse método vai retornar alguma coisa? Se o método não for retornar nada, ele é void, o tipo de retorno. Nesse caso, o nome vai ser o método depositar. Quando eu faço o depósito numa conta, eu não preciso que ele retorne nada, então eu vou usar aqui o void, porque é aqui no meu sistema não precisa retornar nada, então ele vai retornar void. Então, void, então, o tipo de retorno, depois o nome do método. Qual o nome do método que eu estou querendo criar agora? Depositar. Abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves. Então, eu criei aqui, comecei a criar um método, ok? Por enquanto, da forma que a gente está trabalhando, assim como nos campos, nos métodos a gente vai colocar o public também. Então, sempre coloca public por enquanto antes do nome dos métodos. A gente depois, em próximas aulas, vai discutir para que serve esse public aqui. Ok. Quando a gente está criando um método, uma função, a gente tem que avaliar se esse método precisa ou não receber parâmetros, argumentos aqui. Depositar, vamos imaginar, o que é depositar numa conta no mundo real? Na hora de depositar na conta é pegar um valor, um dinheiro e somar no saldo da minha conta, não é isso que ocorre? Então, eu tenho que me perguntar aqui, para depositar, eu preciso ou não receber parâmetro? Pensa assim, eu estou dentro da minha conta aqui, o depositar. A própria conta sempre sabe
quanto vai ser depositado nela? Não, né? Porque às vezes alguém pode vir depositar 100, outra pessoa pode vir depositar 200. Então, a informação da quantia que vai ser depositada, ela não está dentro da própria classe conta. Ela vem de fora. Alguém em algum lugar vai ter que informar para a conta quanto que vai depositar nela. Então, se essa informação vem de fora, ela já indica para mim que vai ser um parâmetro aqui no meu método. Então, eu vou receber esse valor. Então, como é que eu crio aqui o parâmetro? O parâmetro é igual em C, por exemplo. Double, o tipo do parâmetro, e o nome do parâmetro. Eu vou chamar aqui de valor, que faz mais sentido para mim chamar esse parâmetro de valor. Ok? Então, eu acredito que é o suficiente. Então, eu vou programar aqui o meu método. O que é que o depositar faz? Ele pega o valor que está sendo depositado e faz o que com ele? Soma no saldo, né? Então, saldo mais igual valor. Então, peguei o valor que estou mandando e estou somando no meu saldo. Então, eu acredito que isso aqui é o suficiente para representar o depositar no mundo real. Tem um método que não retorna nada, é um void. Então, vamos voltar lá no programa principal, no main. Então, em vez de fazer isso aqui, ficar em cada lugarzinho aqui chamando somando no saldo direto, eu não vou fazer assim. Eu vou agora chamar o meu depositar. Deixa eu tirar umas linhas aqui. Então, eu posso vir aqui, conta 1, ponto, depositar e passar o valor que eu quero depositar. Eu quero depositar 250. Mesma coisa para o que eu quero depositar na conta 2. Então, conta 2, ponto depositar 125. Então, aqui eu estou chamando o método depositar para a conta 1. Então, depositar na conta 1 esse valor aqui, 250. Na próxima linha, é o depositar na conta 2, porque é a conta 2 que está chamando o método depositar, R$ 125. Se eu rodar aqui, eu espero que seja aquele que a gente viu antes. Então, aqui, os valores continuam o que a gente esperava. Aí vocês me perguntam, é aquele negócio do R$ 1. Se eu fosse precisar implementar aquele negócio do R$ 1, eu viria aqui em um único lugar no meu código, eu alteraria a regra de negócio. Em qualquer outro lugar do meu programa que tivesse precisando depositar numa conta, em todos esses lugares estaria valendo a nova regra de negócio. Por quê? Porque eu ia chamar o método depositar. Eu centralizei o comportamento dentro da classe. E foi por isso que a orientação a objetos foi criada. A ideia é todos os dados e os comportamentos que dizem respeito a uma classe, ela deve ficar dentro daquela classe. Porque se você depois precisar alterar algo que diz respeito a essa classe, você vai em um lugar só e altera, diminuindo a probabilidade de erros que tem na programação estruturada. Ok? Então, além do depositar, a gente tinha também lá nos requisitos o sacar, né? Vou colocar aqui um comentário. Depositar, só para ficar separadinho, bonitinho. Vou fazer aqui a parte do sacar. Eu vou dar uma dica para vocês que, às vezes, o pessoal tem um pouco de dificuldade de criar o método aqui direto para identificar se vai precisar ou não de parâmetro, essas coisas. Aí dá para fazer de uma outra forma aqui, é uma dica, pode facilitar para uns e para outros não, depende. Antes de criar
o método aqui, você pensar como se fosse a tela aqui, como você precisa usar esse método. Então, vamos imaginar que eu vou querer aqui, conta 1, ponto. Eu não tenho o método sacar, mas eu sei que eu vou criar esse método. Então, eu vou colocar logo aqui, sacar. Eu vou precisar chamar esse método sacar, correto? Aí eu penso, para sacar o dinheiro da conta 1, a conta 1 já tem armazenado lá dentro quanto vai ser sacado dela? Eu acho que não, né? A informação do quanto vai ser sacada tem que vir de fora da conta. A conta não sabe se vai, quanto vai sacar dela. Então, eu preciso informar. Então, se eu preciso informar, eu vou jogar aqui como parâmetro para ela. Então, eu quero sacar R$ 50. Então, o uso do método sacar vai ser esse. Então, eu vou criar o método sacar lá na minha classe e eu sei que ele vai receber um parâmetro. Então, vamos lá. Agora, nesse meu sistema, é um requisito que o sacar ele retorne um valor booleano verdadeiro para se conseguiu sacar e falso se não conseguiu sacar. Ah, mas professor, por quê? Porque eu estou definindo nesse sistema que vai ser assim. Ok? É porque eu vou modelar dessa forma. Por experiência, eu acho legal que funcione assim. Então, se o método sacar ele vai retornar um verdadeiro ou um falso, o tipo de retorno dele é um bool. Opa, um bool. Ok? Vou colocar o public na frente logo também. Então, ele vai retornar um bool e depois do tipo de retorno vem o quê? O nome do método. Então, o método chama sacar e eu sei que esse método ele tem que retornar um booleano, correto? Então, vamos lá. Eu também sei, pelo que eu defini lá na hora que a gente estava conversando lá no programa principal, que quando eu for sacar, ele vai informar aqui quanto vai ser sacado. Então, eu vou aqui também receber um valor. Aqui, lá no programa principal, ele passa o valor. Aqui no meu método, na minha função, eu recebo esse valor dentro de uma variável. É assim que a gente cria função normalmente, né? Vocês já estudaram programação anteriormente, então aqui mantém a mesma ideia. Eu vou chamar esse parâmetro de valor também. Ele está marcando aqui vermelho, vocês estão vendo, né? Vai marcar aí para vocês também, é porque a gente não terminou o método. Enquanto eu não retornar um valor booleano, ele vai estar acusando aqui esse vermelhinho que tem um erro, mas pode ignorar por enquanto isso. Então, eu vou fazer aqui a lógica do sacar. Nesse meu banco, eu não vou poder sacar se o saldo for insuficiente. Então, é uma regra de negócio também que veio da minha cliente. Se não tiver saldo, ele não pode sacar, porque eles não gostam de trabalhar, que a empresa está começando agora, não gosta de trabalhar com saldo negativo. Então, vamos fazer essa condição. Se o valor for maior ou igual a saldo, quer dizer que meu saldo é insuficiente. Então, eu vou dar um return, que é a palavra reservada para retornar algo do meu método, return false. Ok? Eu vou retornar falso para indicar que não foi possível sacar. É comum, pessoal, quando a gente está programando, que você faz as verificações das situações negativas, que não pode fazer ou que tem um erro, você costuma fazer a verificação mais no início e depois você faz
o código referente a se está tudo ok. Então, aqui eu posso colocar um else. Então, se não tiver saldo para poder sacar, retorno falso. Se tiver, que vai entrar aqui no else, no se não, eu faria o quê? Faria saldo. Vou diminuir o valor no meu saldo, que é isso que é, na prática, o sacar, né? É eu pegar aquele valor e diminuir no meu saldo. E vou retornar true, para indicar que verdadeiro, indicar que consegui sacar. Ok? Esse else aqui, pessoal, ele é dispensável. Eu não preciso desse else aqui. Quando eu só tenho um if e um else, nesse caso aqui, eu poderia tirar, porque se ele entrou no if, ele vai dar o return ele sai do método. No momento que chega no return, ele retorna o que tiver e sai do método. Então, se não tiver saldo, ele retorna falso. Aí ele não precisa do else. Se ele não entrar no if, aí ele executa a outra linha. Só questão que eu acho que fica melhor a legibilidade para mim dessa forma. Vocês podem manter o else se quiser, não faz diferença aqui nesse caso. É questão mesmo de costume. Então, eu tenho aqui o meu método sacar já implementado. Vamos voltar lá no programa. Saquei, então, estou sacando 50 do conta 1. Pessoal, outra coisa, nome de método, normalmente a gente coloca no infinitivo, porque representa uma ação, quase sempre a gente coloca no infinitivo, ok? Não é obrigatório não, mas quase todo mundo faz dessa forma. Então, se eu executar aqui, o saldo aqui vai estar refletindo o saque aqui de 50. Então, eu tinha saldo 100, somei 250, 350 e saquei 50, então eu espero que o saldo da conta 1, que eu estou sacando na conta 1, seja 300, né? Vamos ver se é isso mesmo. Executando aqui, então, o saldo da conta 1, 300. Funcionou certinho. Vocês podem reparar que o método sacar, ele retorna um booleano, não é? O método sacar, ele retorna um booleano. Só que aqui, eu não estou pegando esse valor booleano. É porque, pessoal, é opcional. Se eu quiser chamar um método que retorna algo, mas eu só quiser chamar para ele executar e não quiser pegar o retorno, eu não preciso. Mas se eu quisesse, eu poderia vir aqui e atribuir esse retorno para uma variável booleana, né, que ele retorna um booleano. Então, eu poderia fazer um bool resultado saque. Recebe conta 1 ponto sacar. Aí, se eu quisesse, por exemplo, exibir uma mensagem falando saque com sucesso ou não, poderia colocar aqui um if. Dentro desse if, e se o resultado saque igual a true. Pessoal, só uma dica. Você está dentro de um if, você tem uma variável booleana. Você não precisa verificar se o resultado é igual a true. Se for true, já é o próprio valor dele mesmo. Então, se resultado saque, se tiver retornado true, quer dizer que ele é igual a true. Então, não precisa fazer a comparação com igual aqui. Então, se resultado saque só pode ser true ou falso, que é booleano. Então, se deu certo, eu vou imprimir a mensagem aqui, saque realizado com sucesso. Aí aqui vou colocar um se não, imprimir a mensagem, saque não realizado, sei lá, pode ser isso aqui mesmo. Então, se eu executar aqui,
ele vai falar saque realizado com sucesso. Se eu falar para ele sacar valor maior que o saldo, né? Colocar aqui um número grande na hora de sacar. Ele vai dizer saque não realizado agora. Saque não realizado. Então, funcionou do jeito que eu esperava. Eu vou voltar aqui que eu quero deixar a condição bonitinha. Pessoal, o vídeo já está longo, então eu vou interromper aqui e a gente continua a partir desse ponto no próximo vídeo. Vejo vocês lá.